Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? A gente sempre ouve falar que Jesus chorou porque este é o versículo menor que existe na Bíblia e por essa razão muita gente fala nele. Mas a gente conhece esse verso como o menor versículo na Bíblia e muita gente não tem a curiosidade de ir pesquisar e descobrir por que Jesus chorou. Jesus, o ser mais poderoso do universo, metade humano, metade Deus, o que pode nesse mundo ter feito este ser chegar até as lágrimas? Nós que somos seres humanos, geralmente a gente chora por dor, por medo, desespero, agonia. Mas e Jesus? O que será que fez Jesus chorar? Olá, eu sou a Marilda, esse é o canal Falar com Deus. E neste canal eu te ajudo a entender um pouco mais sobre o amor do Pai e a se relacionar mais com Ele. Vamos contextualizar essa história para você entender direitinho por que Jesus chorou, o que foi de tão grave que aconteceu para Jesus chegar nesse ponto de chorar. Jesus tinha amigos aqui na Terra, é verdade, Jesus tinha amigos assim como você e eu temos os nossos amigos e tinha uma família que Jesus gostava muito. Era um irmão e duas irmãs, Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava essa família, tinha muita amizade com eles. E o que aconteceu foi que Lázaro adoeceu. Jesus estava longe, estava noutra cidade, mas mandaram lá um mensageiro para avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E olha só, no versículo 4 de João 11, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Olha só, Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, porém Lázaro morreu. O que isso significa? Jesus mentiu? Jesus se enganou? Estava errado? Não! Olha só, eu vou te dizer isso que é uma opinião própria minha, mas esses versículos que dizem isso, respaldam esse pensamento meu. Eu acredito de verdade que Jesus esperou Lázaro morrer. Pesado, né? Eu sei, eu acredito que você deve estar chocada com isso aí, mas eu acredito que Jesus deixou sim Lázaro morrer, porque Jesus estava ali escrevendo uma história. Jesus sabia que tudo que ele fazia era documentado. Jesus sabia que hoje, em 2025, a gente estaria aqui ainda contando essas histórias. Então essa história precisava ser muito bem escrita. E Jesus já tinha este plano. Lázaro já fazia parte do plano de salvação. Lázaro foi um instrumento poderosíssimo para fazer com que Jesus conseguisse provar a sua origem, a sua divindade, a sua conexão com Deus. Então Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Jesus podia ter se levantado e ido imediatamente lá resolver o problema da doença de Lázaro, mas Jesus não foi. Ele não foi, ele esperou até que Lázaro morresse. E ele sabia quando Lázaro morreu. Ninguém chegou para ele e falou: olha, Lázaro morreu. Não, ele foi quem falou: Lázaro dorme. Isso está lá no versículo 11 do capítulo 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nesse ponto aqui, Jesus estava falando do sono da morte, mas os discípulos não compreenderam muito. No versículo seguinte, no 12, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus estava falando da morte de Lázaro, do sono da morte. Não é a primeira vez e nem a última que a Bíblia em geral fala da morte como um sono, certo? Isso é um assunto para outro vídeo, mas nesse ponto aqui, Jesus estava falando do sono da morte de Lázaro. Então Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. E só depois de saber que Lázaro tinha morrido, Jesus se levantou e foi até lá. Eu sei que nesse ponto você já deve estar pensando aí: tá claro por que Jesus chorou. Chorou pela morte de Lázaro. Mas espera aí, Jesus não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Então por que chorar por isso? Jesus estava com medo? Jesus estava com receio de alguma coisa, com vergonha, desesperado? Será que foi por isso que Jesus chorou? Vamos andar mais um pouquinho nessa história.
No versículo 21 a gente tem o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando a gente chega ali no verso 32, a gente vê que Maria também chegou. Maria que tinha ficado em casa, Marta foi na frente. Maria chegou então a Jesus, se jogou nos pés dele e disse a mesma coisa que Marta falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E em seguida vem o verso 33, onde a gente vê já aqui um spoiler do porquê Jesus chorou. Olha só. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha só, Jesus ficou perturbado com o sofrimento de Maria e das pessoas que estavam ali com ela chorando. Jesus se perturbou diante da incapacidade do homem de fazer qualquer coisa diante da morte. Maria e Marta sabiam que se Jesus estivesse ali no momento que Lázaro estava doente, Jesus teria curado Lázaro e nada teria acontecido. Mas não passava na cabeça delas que a morte teria alguma solução. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia de tudo que ele ia fazer e da história que ele estava escrevendo ali. Mas quando ele viu aquelas pessoas sofrendo diante da miséria humana, e eu não estou falando de miséria em situação financeira, não. Eu estou falando da miséria de não ter recursos para fazer nada diante da morte. Nós, humanos, estamos acostumados a lutar enquanto há vida. Já viu aquele ditado, enquanto há vida há esperança? Significa que para o ser humano depois da morte não tem mais esperança. Acabou-se tudo que se podia fazer. Se você está desempregado, você vende alguma coisa, você corre atrás, você trabalha, nem que seja pedir para alguém alguma coisa, mas você sobrevive. Você sabe que consegue fazer alguma coisa. Se você está doente, você vai no médico, você toma um remédio, você melhora a sua alimentação, você sabe que é um recurso. Enquanto a vida, a gente está lutando, mas diante da morte, o ser humano não sabe mais o que fazer. O ser humano dá tudo por perdido, porque o ser humano não tem poder para fazer nada diante da morte. E foi nesse contexto, vendo a impotência humana diante da morte, que Jesus chorou. Apesar de saber que ele ia ressuscitar Lázaro, provavelmente Jesus naquele momento pensou nos milhares, nos milhões, nos bilhões de pessoas que tiveram que enfrentar a morte de um parente e que Jesus não estava lá para ressuscitar aquele parente. Se você já perdeu alguém, como provavelmente já deve ter perdido, a maioria das pessoas já perdeu alguém e já sofreu muito com isso e sentiu muita dor diante da morte. O que o ser humano faz diante da morte? Ele chora. Ele chora porque não tem mais nada que ele possa fazer. Jesus podia fazer, mas Jesus não estava presente em cada morte que aconteceu. Cada morte faz parte da história, faz parte do plano e tem que acontecer. Mas Jesus, quando olhou para aquilo e viu aquele sofrimento, aquela dor, aquela impotência humana diante daquele inimigo poderoso que era a morte, Jesus não aguentou. Jesus chorou de compaixão, de dor, pela impotência humana diante da morte. Se você tem um filho ou uma filha e você já viu seu filho sofrer e não pôde fazer nada, você vai ter uma faísca, um mínimo de ideia do que Jesus estava passando naquele momento. Mas ali, naquele momento, Jesus podia fazer alguma coisa, então Jesus foi até lá e ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Para não haver dúvidas, Jesus precisava daquela morte para se posicionar como Filho de Deus, para mostrar para as pessoas o poder que ele tinha e para conseguir fazer com que as pessoas crescem nele. É assim que fala, crescem. Acho que é, não sei. Se tiver errado, você me fala aqui nos comentários. Mas Jesus precisava que as pessoas acreditassem nele. Então Jesus fazia milagres para adquirir um negócio que hoje a gente chama de autoridade. Jesus precisava dessa autoridade para poder convencer a raça humana de que ele era uma pessoa diferente, de que ele era um Deus, que ele era um ser divino. Então Jesus precisava fazer isso. Fazia parte do plano de salvação
a ressurreição de Lázaro. Tanto é que a gente está aqui no ano de 2025 até hoje falando e debatendo essa história. E se Jesus não tivesse feito esse tipo de coisa, talvez ele não tivesse adquirido a autoridade que ele precisava. Ter feito coisas sobrenaturais fez a gente acreditar, entender que Jesus não era um ser humano comum. E por essa razão a gente acredita em tudo que ele disse. Tudo isso fazia parte do grande plano da salvação. Quando eu paro para imaginar essa cena, aliás, é muito bom e sadio você imaginar as cenas que acontecem na Bíblia. Imagina aí, Jesus parando e observando tudo ao redor dele e vendo que aquelas pessoas estavam sofrendo muito e vendo que todo mundo estava sentindo uma dor muito grande. Eu fico imaginando que esse choro de Jesus não foi só uma lágrima que escorreu no olho e que ele enxugou assim e pronto, acabou. Não! Eu acredito que Jesus chorou compulsivamente, de compaixão, de dó do ser humano. Jesus chorou compulsivamente porque a pessoa que estava registrando essa história viu Jesus chorar e registrou e escreveu: Jesus chorou. Se fosse só uma lágrimazinha assim, ó, a pessoa podia pensar, tem tanta coisa que faz a gente lacrimejar, né? Uma poeira, uma gripe, sei lá, qualquer coisa, um espirro faz a gente lacrimejar. Mas a pessoa declarou ali, ó, Jesus chorou. É por isso que eu acredito que Jesus chorou com força, com fé, chorou com compaixão, com muita dor, diante do sofrimento humano. Eu acho que a lição mais importante que essa história nos ensina é que Jesus, Deus, não é indiferente ao teu sofrimento. Se você está passando por um período difícil, por alguma coisa que te abalou, alguma tragédia, não sei, eu não te conheço, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Jesus sabe, porque Jesus está vivo, hein? Jesus está vivo, está lá no céu, está lá até hoje e Jesus se compadece do nosso sofrimento. Jesus não é indiferente, não é que ele está nem ligando. Às vezes você está orando e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Esse vídeo é um recado de Deus para você. Ele está te dizendo que ele é solidário com a sua dor, mas o que você está passando é necessário que você passe. Um motivo tem e você sabe, você deve saber. E se você não sabe, meu amigo, tenha certeza que Deus sabe por que você está passando. Então confia, só confia, tenha fé. Creia que Deus está lá e que Jesus está sentindo com você a sua dor. Se Ele não está fazendo nada nesse momento, é porque não é a hora de fazer. Ele sabe o momento de agir, Ele sabe o momento de fazer o que precisa ser feito. Jesus chorou não só por amor a Lázaro, a Maria e a Marta. Ele chorou por amor a você e a mim, porque Ele sabia que a gente ia sofrer também, que a gente ia passar por muita dificuldade. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma dificuldade nesse momento, se você está sofrendo, se você está sentindo uma dor imensa, um vazio e não sabe o que fazer, vá para o seu quarto, feche a sua porta e chore nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Entregue a sua dor para Ele. Confesse tudo. Se você errou, se você pecou, confesse. Abra seu coração, minta para qualquer um, mas não minta para Deus, não minta para Jesus. Porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, Ele sabe o que te fizeram. E Ele está cuidando de tudo. Ele vai te restabelecer. Dá a mão para Ele, pede ajuda, abre o coração, que é tudo que Ele quer de você. É ter esse relacionamento, essa amizade, a ponto de que Ele possa chorar junto com você pelas suas dores. Eu espero que esse vídeo tenha te tocado, tenha te trazido algo que você estava precisando ouvir. Fale com Deus, Ele está te ouvindo. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!